João 3, verso 16. Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, quer dizer, o único Filho de Deus, ou o único que foi gerado por Deus, para que todo aquele que nele crê, ele não pereça, mas ele tenha a vida eterna. Nesse versículo, querido, nós vemos claramente sobre as 4 faces do amor de Deus. Agora eu preciso entender o que é o amor. Qual é a origem do amor? Porque para mim e para você, o que é o amor? O amor é um sentimento. O amor é um sentimento que a gente diz que, eu sinto algo, e porque eu sinto, eu me expresso, eu faço algo. Mas a Bíblia nos ensina que o amor é uma pessoa. O amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa. E baseado nessa pessoa e fundamentado nessa pessoa, e essa pessoa ela inserida na nossa vida, nós conseguimos amar. Nós podemos ter sentimentos bons, mas muitas vezes nós não conhecemos o que é o amor. Olha só o que a Bíblia diz em 1 João, capítulo 4, verso 8. Vou ler aqui na versão NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: olha, quem não ama, não o conhece, pois Deus é amor. O que Deus é? Deus, Ele é amor. Deus, Ele não tem um amor ou não ficou amoroso. Deus, Ele é amor. A essência do amor começa em Deus. O amor é Deus. Quando eu falo de amor, de alguém que tem amor, eu falo de Deus. É por isso que a Bíblia diz aqui no primeiro versículo, olha, Deus, Ele amou o mundo. Amar significa, Ele demonstrou o teu amor. Ele fez algo que prova esse amor, que expressa esse amor. Então quando a gente fica falando, eu não tenho amor, é porque a gente não tem Jesus. É porque a gente não tem Deus na nossa vida, porque que Deus é amor. E eu quero provar isso para você, olha só, é através do Espírito Santo que nós recebemos o amor de Deus dentro do nosso coração. Romanos 5, verso 5 diz assim, olha, essa é a esperança, ou melhor, essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo. Então Deus, Ele é amor, e o homem só consegue amar se ele receber esse amor de Deus. Como que eu recebo o amor de Deus? Recebendo o Espírito Santo. E quem que é o Espírito Santo? É o próprio Deus habitando dentro de nós. Então, querido, olha, a gente tem sentimentos bons, tem sentimentos de carinho, de afeição, de paixão, mas o amor mesmo é algo que vem de Deus quando Ele está na nossa vida. Você pode olhar que a Bíblia diz, olha, as pessoas conseguem ser boas umas com as outras, mas nem sempre a pessoa ser boa, ela ama. Vou dar um exemplo. Eu posso dar algo para o pastor Alex que vai ser prejudicial para a vida dele, aparentemente porque eu dei amor, mas por trás de tudo isso tem um prejuízo, e Deus, Ele olha o que aquilo pode causar. Então eu e você precisamos, para entender o amor, nós precisamos entender a Deus. Se a gente não entender a Deus, nós não entendemos o amor, porque Deus é amor. O amor vem de Deus. A gente pode amar quando Ele entrar no nosso coração. É por isso que às vezes eu questiono muito como que alguém às vezes vai servir a Deus, e ele diz que o ama, mas nada do que ele faz comprova esse amor. Tem pessoas que dizem que amam a Deus, mas nada do que ela faz demonstram isso.
E a gente precisa, querido, para demonstrar isso, a gente precisa entender o amor. E aí que vem o que os discípulos eles faziam. Aí vem porque que os discípulos eles não paravam. Aí vem porque eles permaneciam mesmo diante de toda perseguição. Por quê? Porque eles entendiam o amor. Gálatas 5:22 diz assim: mas o Espírito de Deus ele produz amor. O que o Espírito de Deus ele produz? Amor. Nós precisamos de amor. O Espírito Santo foi enviado por Deus, é o Espírito Santo que é a garantia que nós somos filhos de Deus. E se nós não tivermos o Espírito Santo dentro de nós, nós não nos amamos e nem amamos a Deus. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Mas como que a gente vai dar esse amor se esse amor que é Deus, ele não está dentro de nós? Vamos lá, primeira face do amor de Deus, tá? Quero dizer que essa palavra amor aqui em João 3,16 é o amor ágape. O que é o amor ágape, querido? É o amor que ele é um amor fraterno, é um amor de pai para filho. Em algumas traduções também vai dizer um amor altruísta, que é capaz de se esquecer ou deixar-se de lado em favor de alguém. Em favor de alguém. Então Deus, Ele nos amou a tal ponto que Ele foi capaz, de deixar, tudo aquilo que às vezes provocaria dor nele, porque eu acredito que quando Jesus estava na cruz, e principalmente no momento em que Jesus, ele clamava: Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Você acha que como que ficou o coração do Pai? A Bíblia diz que Jesus aqui na terra era a expressão exata de quem é o Pai. Aqui na terra Jesus era Deus encarnado. E como Deus encarnado, em um determinado momento, ali no velório de Lázaro, a Bíblia diz que Jesus ele chorou, demonstrando o sentimento pelo ser humano. Agora tenta imaginar Deus, ele olhando para aquele momento na cruz, vendo seu filho ali, ele gritando, e aquele grito mostra, querido, olha, tem gente que prega algumas linhas de teologia, de crenças, que Jesus, naquele momento da crucificação, ele não estava na cruz, só estava o corpo dele, mas o espírito dele estava afastado, só observando aquilo, não estava sentindo dor. Mas a Bíblia é bem clara, ele gritou, ele clamou, ele sentiu dor, ele sofreu, até porque se ele não sofresse, ele não pagaria a dívida, porque ele estava na cruz, querido, era para pagar uma dívida, e a punição tinha que ser real e concreta, ela não poderia ser uma fantasia, uma mentira, um engano. Nós vivemos no mundo do engano, no mundo do engano. Todo mundo tenta olhar ao seu lado e, se for preciso, arrumar argumentações de várias formas. A pessoa tenta arrumar argumentações. Hoje é uma época de argumentações, onde as pessoas elas estão mais preocupadas em como defender aquilo que elas creem para se preservarem do que propriamente aceitar a verdade que transforma. Então Jesus ele sofreu, querido. Ele sofreu. E quando Jesus ele ressuscita e ele apresenta suas mãos furadas, ele está mostrando para os seus discípulos ali, olha, a marca do seu sofrimento, a marca da sua dor. Esse é o amor de Deus por mim e por você, que nós precisamos entender. Então a primeira face do amor de Deus é que ele é muito grande, o amor de Deus. Quem consegue compreender essa grandeza do amor de Deus? Eu vou dar um exemplo para você. Pega seu filho e diz assim, eu vou entregar meu filho para que algum pecador na rua, ele aceite Jesus. Vai lá e sacrifique seu filho. Vê se você faz isso.
Não faz. É muito grande o amor de Deus. Abra sua Bíblia, isso eu quero ler com você. Efésios capítulo 3, do verso 17 até o 18. Efésios capítulo 3, do verso 17 até o verso 18 diz assim. Aqui nos dá uma clareza do tamanho do amor de Deus. Olha só. E assim habite Cristo em vosso coração. Aonde Cristo tem que habitar? Pela fé, estando vós arraigados, quer dizer, enraizados, alicerçados em amor. Olha só, essa base, da fé tem que ser o amor. Aí ele vem dizer o porquê, que essa fé que a gente tem, ela precisa ser arraigada e alicerçada em amor. Ele vem assim, olha, para vocês compreenderem, para vocês entenderem, para vocês saberem. Deus, ele não está interessado em te dar informação, ele está interessado em você entender a informação. E qual que é? O que ele quer que a gente compreenda? Com todos os santos, qual é a largura, qual é o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Então eu e você, nós precisamos compreender, esse amor. Compreender esse amor, querido, olha, para que a gente seja tomado de toda a plenitude de glória. O que é isso? Se eu não entender esse amor, eu nunca vou ser pleno em Deus. Eu nunca vou me encher da forma que deveria encher. Eu nunca vou ter a estatura de varão perfeito que Deus ele busca em mim, que eu preciso. Eu nunca vou ter a unção que eu necessito se eu não compreender esse amor. Porque não é uma questão de religião, é uma questão, querido, de relacionamento e intimidade e envolvimento entre o homem e Deus. Agora ele desenha a cruz aqui. Como que ele desenha a cruz? Na sua largura. A cruz mostra a dimensão do amor de Deus. Quando ele está de braços abertos na cruz, sabe o que ele está dizendo? Que Deus, ele amou o mundo inteiro. O mundo inteiro. Essa é a largura do amor de Deus. Ele ama o mundo inteiro. Ele ama você, ama seus pais, ama seus filhos, ama os nossos amigos, ama as pessoas desse bairro, ama. Essa expressão, que todos podem desfrutar desse amor. Essa é a parte da largura. A Bíblia diz também que o amor de Deus, ele tem um comprimento, Comprimento tem que haver, com andar para frente. Esse comprimento, querido, tem a ver que o amor de Deus, ele alcança todo o tempo existente aqui na terra, todas as épocas, todas as gerações. Ele não alcança só eu e você de hoje, ela vem alcançando pessoas, de tempos em tempos, de momentos em momentos, épocas em épocas, de geração em geração. Esse amor vem sido oferecido, e ele não vai parar em nós. Enquanto ele não voltar, ele ainda continua oferecendo esse amor a toda pessoa que nasce nessa terra. Toda pessoa que nasce nessa terra, ela terá a oportunidade, porque o comprimento dele não para, querido. É grande assim. Passou pelos seus pais, pelos nossos avós, bisavós, tataravós. Eles podem não ter dado valor a Jesus, eles podem não ter aceitado Jesus, mas eles passaram por lá, foi oferecido a eles lá. Esse é o cumprimento do amor de Deus. A Bíblia diz aqui também que o amor de Deus, ele é a altura. A
única forma do homem chegar até Deus é através de Jesus. É através de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. E onde está o Pai? Está nos céus. Só Jesus pode nos levar ao Pai. Querido, quem consegue? Que homem que consegue? Não, só quem desceu aqui nessa terra consegue nos conduzir até o Pai. Só quem viveu nessa terra consegue nos levar novamente ao Pai. Só Jesus. O amor de Deus alcança os céus. Até no Salmo 36, verso 5 diz isso: olha, o teu amor, Senhor, chega até os céus. O teu amor chega até os céus. O homem constrói coisas grandes, vultuosas, mas nenhuma delas leva o homem para o céu. Nenhuma delas. O homem pode construir o edifício mais alto, mas nenhum edifício mais alto, por mais que fique perto do céu, não leva até Deus. Só Jesus. E o quarto fundamento do amor de Deus aqui é a sua profundidade. Profundidade, querido, fala do nível mais baixo, mais profano, mais vil, mais pecador que um homem vive. Deus é capaz de resgatá-lo, seja um assassino, seja um prostituto, seja um ladrão, seja o que for. Ele pode ser a pessoa no mais profundo abismo, Deus alcança ele. O amor de Deus, ele alcança o mundo inteiro. O amor de Deus, ele alcança todos os tempos e gerações. O amor de Deus alcança o céu. E o amor de Deus, ele alcança o mais vil pecador. O mais vil pecador. Então, querido, nunca duvide do amor de Deus por você. Jesus, ele te ama. Jesus, ele ama a sua vida, mas eu quero fazer uma pergunta para você hoje, entendendo um pouco mais sobre esse amor. Você realmente o ama? Você realmente valoriza o amor que Jesus, ele tem oferecido para você? Esses dias Deus, ele tem me dado uma clareza disso aqui, querido. Olha, qual que é a clareza? Eu posso amar todos vocês, mas se vocês não aceitar o meu amor, nada adianta do meu amor que eu ofereço por vocês. Querido, a parábola do filho pródigo, cada dia Deus me fala algo dentro dela, e eu fico interessando. Enquanto o filho estava longe da casa do pai, estava distante do pai, o pai não deixou de amar ele, não, mas ele não pôde fazer nada na vida dele enquanto ele não tomou uma decisão. Deus não pode fazer nada na vida de alguém enquanto ele não toma uma decisão em relação a esse amor. Fica só amor. Uma pessoa, quando é presa, a mãe não deixa de amar o filho, por mais pior que ele seja, mas aquele amor não afeta a vida do filho se ele não tomar posição, condena ele da mesma forma. É a mesma coisa. Deus, ele amou o mundo, nunca vai deixar de amar as pessoas, seja ela qual for, em que condição for, mas esse amor não resolve se ele não fazer nada em resposta àquilo que Deus oferece. Talvez muitos de nós não ofereceu amor, e às vezes a gente olha assim: nossa, quem precisa de Jesus é a prostituta, quem precisa de Jesus é o ladrão, quem precisa de Jesus é aquela pessoa adúltera. Talvez muitos de nós que estamos aqui dentro precisamos de Jesus porque não entendemos esse amor. Porque todo mundo que está um pouco melhor na sua vida do que os outros, ele está apontando para os outros e esquecendo que Jesus está falando com ele. A pior coisa no mundo, querido, são pessoas mornas. O que pessoas mornas? São pessoas intermediárias que estão ali no meio. Eles não avançam e nem regridem, fica ali no meio. Isso é estar em cima do muro, com dúvida. Em Deus a gente não anda em cima do muro, a gente anda de triunfo em triunfo, de vitória em vitória, de fé em fé, de glória em glória, de glória em glória.
Então entenda, o amor de Deus, querido, é tão grande, e é por você. Você pode olhar para quem está do teu lado e falar assim: olha, é por você. Talvez eu falando hoje você não entende, mas querido, a Bíblia diz que há festa no céu quando alguém se arrepende. Isaías 53 disse que ele veria o resultado do seu penoso trabalho. Então o amor não é para as pessoas saber que Ele ama, o amor é para as pessoas darem uma resposta para Ele: eu também o amo e quero viver com Ele. A segunda face do amor de Deus, querido, o amor de Deus, ele é sacrificial. Ele é o quê? A palavra sacrificial quer dizer que ele precisou fazer um sacrifício, abrir mão de algo. Você pode olhar para quem está do teu lado e dizer, falar assim: olha, o amor sempre vai ter que abrir mão de alguma coisa. O amor de Deus, ele é sacrificial. Algo importante precisará ser dado e entregue para que esse amor se manifeste. Primeira João, capítulo 4, verso 10 diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação. Essa palavra propiciação quer dizer para cobrir os seus pecados, para resgatar você do pecado, para tirar você da escravidão. Então quando Jesus ele veio para quebrar um ciclo que o diabo causa de destruição na vida da pessoa. Como você sabe, Gênesis no capítulo 3 mostra o homem pecando, mostra também o homem sendo colocado diante de um tribunal, diante de Deus. Desse tribunal aparece quem? Aparece o homem, aparece a mulher e aparece a serpente. Cada um deles tem sua sentença, e para eles continuarem vivendo, o que Deus ele precisa fazer? Capítulo 3, verso 21, ele precisa cobrir o homem. E a Bíblia diz que ele cobre o homem com roupas de pele. O que Deus tem que fazer? Ele tem que matar um animal. Quem que tem que matar o animal? Deus. Ele tem que sacrificar um animal. E eu acredito que a Bíblia toda está girando em torno de um cordeiro. Então naturalmente, querido, um cordeiro foi sacrificado por Deus para cobrir o homem. O que isso significa? Deus, dentro do jardim, do seu comando, Ele está dizendo: olha, todo pecado ele precisa de punição. Todo pecado ele não pode acontecer e não ter uma consequência. Essa é a ilusão que muitas pessoas têm, que pecado não tem consequência. Já teve em Jesus, e terá na vida de quem vive pecando. A Bíblia diz que Deus ele cumpre a sua lei, a sua palavra. A gente fica falando muito sobre lei e graça, mas a Bíblia diz que da lei ele não tira nem um tio e nem um pingo no i. Ele cumpre a lei. A lei de Deus é boa, querido. Só que a lei de Deus não salva o homem pela condição que se encontra na carne. Por isso que Deus ele precisou enviar Jesus. E hoje nós temos o que? A ação do Espírito Santo na nossa vida nos ajudando nisso, que é a lei do Espírito sendo gerada dentro de nós e transformando o nosso ser de dentro para fora. Não a lei externa de sacrifício, baseadas em sacrifício, não. É uma lei onde os sacrifícios somos nós.
Se você pegar o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, você vai ver a constituição do céu, a lei do céu. A Bíblia diz que se a nossa justiça ela não exceder a dos fariseus, nós não herdaríamos o reino de Deus. O que isso demonstra? Se a lei era difícil de respeitar, a graça ela tem que ser fácil de viver. Por quê? Porque a lei, querida, ela move a gente por dentro. É Deus trabalhando em nós para a gente viver ela. Então Cristo ele foi sacrificado. Então todo pecado precisa de uma punição. Então olha, a pessoa que não aceitar Jesus hoje, que não se arrepender verdadeiramente, um dia ela será punida. E aonde que é esse lugar de punição? No inferno, aonde o fogo não apaga, onde o verme ele não morre. É por isso que uma pessoa sem Jesus não pode ir para o céu, só pode se aceitar Jesus, porque se aceita Jesus, há nesse processo algo chamado justificação. Quando eu aceito Jesus e eu vou para a cruz, eu aceito morrer da minha carne e aceitar a vida de Jesus em mim, eu sou salvo. Mas tem gente que vai na cruz, dá um beijinho na cruz e vai voltar do mesmo jeito, ter o mesmo estilo de vida. Hoje em dia eu vejo pessoas que andam com Jesus indo lá beijar na cruz, igual algumas religiões que tem, vai lá beijar a cruz e volta. A Bíblia diz que nós não podemos descer da cruz, nem ir embora da cruz, porque a cruz é lugar de sacrifício do velho homem, ele precisa morrer. É por isso que a Bíblia diz, todos aqueles que estão em Cristo, eles já não estão mais condenados. Mas o que está em Cristo? Ele foi para a cruz. Mas todo mundo desce da cruz. A Bíblia diz que quando a gente está em Cristo, nós crucificamos a nossa vida em Cristo, já não vive mais nós, mas Cristo vive em nós. E esse viver que nós vivemos agora, vivemos na fé do Filho de Deus. Gálatas 2:20. Deus ele amou, querido, e Jesus também nos amou. Como que Jesus nos amou? Ele teve que sair da sua posição no céu e teve que se tornar homem para estar aqui. Jesus aceitou o sacrifício. Olha só o que diz Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao 8, diz assim, olha, do verso 7, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a se tornar servo, tornando semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Gente, Jesus, ele deixou a sua glória, já viu aquela canção? Deixou a sua glória para estar comigo, morreu numa cruz para estar comigo, amém? Ele deixou uma posição para descer num lugar mais baixo, para resgatar. Tem gente que acha que não precisa, tem gente que ainda, eu falei isso domingo passado, querido, arrepender é seguido de conversão e confissão, para que os pecados sejam cancelados. Tem gente que ele não arrependeu, porque se ele arrependeu, ele não pode aceitar coisas como pecado na sua vida. Nós vivemos em um momento que nós somos crentes sentimentais. O que nós somos? O que é um crente sentimental? Toda a sua caminhada é baseada em sentimentos. O que é sentimento? Nossa, eu preciso apoiar aquela pessoa porque ela está sofrendo. Eu preciso fazer aquilo para aquela pessoa, mesmo que seja errado, porque ela está sofrendo. Eu preciso andar com ela, porque se eu não andar com ela daquele jeito ali, ela vai ficar triste comigo. E não é assim que Deus chamou eu e você para ser. Ele chamou eu e você para ter fé. Não foi para ter sentimento, porque o diabo, querido, ele domina o sentimento das pessoas. Domina. Jesus não salvou todo mundo. Você acredita que Jesus passou perto de algum doente e ele morreu? Eu acredito.
Mas a Bíblia vai dizer que aqueles que foram até Jesus, eles foram curados. Jesus não salvou todo mundo, a Bíblia diz, ele não salvou a todos, salvou alguns, curou alguns. Então o amor, querido, de Deus, ele é sacrificial. O Cordeiro, ele recebeu a punição que nós merecíamos. Isaías 53, verso 6 diz assim: olha, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem é um santo lutando contra o pecado aí ainda? Diga glória a Deus. Nós não somos um pecador mais, mas um santo lutando contra o pecado. O que isso significa? Eu fui mudado, mas eu ainda estou na carne, eu ainda sou afligido, mas eu sou santo, eu estou lutando e vencendo. Por quê? Eu não venço porque eu quero, eu venço porque eu estou cheio de Deus. Gálatas nos ensina no capítulo 5 que a única forma de vencer a carne é andando no Espírito. E para andar no Espírito eu preciso o quê? Buscar a Deus, conhecer a Deus, ler a palavra, ter uma vida de oração, pregar o Evangelho, ter prazer de servir. A única forma, querido, de vencer as concupiscências da carne é andar no Espírito. E você não anda no Espírito porque você não faz nada. Você anda no Espírito porque você aprende e desenvolve um relacionamento de intimidade com Deus. É uma época que dentro da igreja muitas pessoas deprimidas. Por que deprimidas? Porque eles não conseguem ter um relacionamento com Deus. Quando eles começam a ter um sentimento ruim, sabe o que eles falam? Ah não, começou de novo. Ao invés da gente correr para a presença de Deus. Querido, a Bíblia tem casos clássicos que nos ensinam tanto que a presença de Deus é importante. O caso de Davi, quando o filho dele com Betseba, gerado no pecado, morreu. A Bíblia diz que enquanto ele estava vivo e doente, ele ia para a presença do Senhor clamar por ajuda. Mas a Bíblia diz que ele morreu. E quando chegaram e avisaram Davi que o filho havia morrido, sabe o que ele fez? Ele tirou aquelas roupas, rapou a sua barba, se recompôs e foi viver. É assim a nossa vida com Deus. Ela não para, ela avança. O amor de Deus, querido, ele é sacrificial. Terceira face do amor de Deus, querido, ele é condicional. Repita essa palavra com o pastor, fala assim: condicional. O que é condicional? Você não precisa fazer nada para você saber que Ele te ama. Mas para você se beneficiar desse amor, necessário é fazer alguma coisa. O que a Bíblia diz que nós precisamos fazer? Olha, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então ele ama, mas se ele ama e eu não faço nada em relação a esse amor, é só a informação, alguém me ama, mas como a pessoa não se ama, sua vida continua destruída. É assim que a gente vê as pessoas. Por que elas estão destruídas? Não é porque Deus não ama elas, porque a Bíblia diz que Deus ama, nunca deixará de amar, porque ninguém vai mudar quem Deus é. Ele é amor, nunca vai deixar de amar. Mas a pessoa, ela não pode nunca beneficiar desse amor se ela não der uma resposta para Deus. A Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas os que eram seus não o receberam. Não o receberam. A palavra de Deus também diz assim, olha, em Romanos 1,16, olha, pois não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho de quê? Do Evangelho, querido. Não tenha vergonha do Evangelho. Fale do Evangelho, anuncie o Evangelho, né? Faça, querido, olha, promova o Evangelho, algo. Por que eu não me envergonho do Evangelho? A Bíblia vai dizer aqui, olha, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele. Você pode repetir essa palavra, diz comigo assim, salvação. O que é salvação, querido? Quer dizer que alguém foi resgatado de algo, de alguma coisa.
E o homem sem Deus, ele está sem salvação. O homem sem Jesus, ele está sem salvação. E o Evangelho é onde, querido, tem as palavras que levam o homem à salvação, levam o homem até Jesus. Todo mundo ouviu falar de Jesus, mas é a palavra de Deus que mostra como chegar até Jesus. E uma forma de chegar até Jesus nós precisamos crer, porque aquele que crer, ele será salvo. Agora, querido, tem um problema seríssimo. Qual que é o problema seríssimo? A minha crença, ela não pode ser momentânea. Você pode olhar para quem está do teu lado e falar assim: fé não é uma decisão momentânea. Ela tem que ser persistente, consistente. A própria Bíblia, no capítulo 10 de Hebreus, no finalzinho, ele vai dizer que aquele, que renuncia à sua fé, que regride na sua fé, ele não terá, paz nele. Amém, querido? No Senhor, nós não podemos negar a nossa fé. E tem muita gente que nega a fé, nega aquilo que crê. Eu tenho vivido um momento, querido, na minha vida assim, olha, como que a gente ama as pessoas? Oferece o que você pode. Como que a gente não ama as pessoas? Tentando fazer o que elas não querem. A gente ama as pessoas fazendo e oferecendo o que elas necessitam. Mas a gente não é obrigado a obrigá-las a fazerem e dar uma resposta. Eu acredito em um evangelho que ele precisa ser tomado uma decisão de quem ouve, não ser empurrado e jogado para Cristo porque a pessoa quer, porque eu quero. Não. O evangelho é para a pessoa entender e dar uma resposta, não é para ninguém amarrar ele e jogar no céu. Ninguém vai entrar no céu amarrado, segurado por ninguém. Vai entrar quando a trombeta tocar e todo aquele que for salvo, for cheio de Deus, a Bíblia diz que o selo da redenção, a garantia da salvação é ter o Espírito Santo. Se quando ele vier, estivermos cheios, querido, olha, vamos. Se não tiver, pode ficar dentro da igreja 100 anos, 200 anos, querido, não vai. E ainda vai bater na porta: Senhor, porque eu fiquei. A vida, querido, ela é dolorida, complicada, sofrida, mas eu tenho certeza que o inferno é pior. Eu acho que é mais cansativo ficar no inferno eternamente do que viver uma vida na presença de Deus aqui, mesmo que tenha custos. A quarta face do amor de Deus aqui, querido, o amor de Deus, ele é eterno. A Bíblia diz que aquele, que crê, ele vai ter o que? A vida eterna. Você pode repetir essa palavra como o pastor? Fala assim: eternidade. A palavra eterno e eternidade significa que há um espaço fora desse tempo em que nós vivemos, dessa dimensão em que nós vivemos, que existe algo que não acaba. Existe algo fora, querido, disso que a gente vê, que não acaba. Então existe outra vida fora dessa vida terrena. Existe outra vida fora desse corpo. E a Bíblia ensina que essa eternidade, ela pode ser vivida com Deus, ou esta eternidade ela é vivida sem Deus, e sem Deus é no inferno. Agora eu quero dizer para você, quantos familiares nossos vão para esse lugar chamado inferno? Quantos amigos nossos vão para esse lugar chamado inferno? Eu vou exagerar um pouquinho na minha fala aqui. Quantos que às vezes estão aqui e podem acabar lá eternamente? E vão para lá por quê? Porque não entendem o amor de Deus.
não entende o que Deus está te oferecendo, não entende o que Deus Ele quer de você. A gente precisa tirar essa dúvida dentro de nós, querido. Olha, a gente tem que amar e amar. Ou a gente ama, porque quem não ama, querido, não tem jeito. Nós precisamos amar. Eu sei que na casa de Deus nem sempre tudo é instrução. Eu vejo pessoas às vezes sem instrução indo para a igreja, servindo e fazendo coisas. Ela não sabe a metade das coisas do evangelho que você sabe, mas ela tem um amor por aquela pequena coisa que ela sabe, informação de Deus, e faz a obra de Deus com tanta excelência. E tem gente que sabe um pouquinho e tenta menosprezar as coisas de Deus, tenta rebater as coisas de Deus. Não rasgue a Bíblia, querido, na sua vida. Você pode até rasgar a sua Bíblia, mas as leis de Deus, ela permanece, ela é válida. As pessoas podem destruir as igrejas, matar os pastores, parar com a palavra, Deus ainda vai julgar. Da mesma forma, querido. Eu encerro dizendo para você o seguinte: olha, o amor de Deus, ele é maior do que o pecado. Talvez você que está aqui, você está em pecado. Eu quero dizer, o amor de Deus é maior do que o pecado. Se você aceitar esse amor de Deus, você sai da sua condição de pecado. O amor de Deus, ele mostra o seu valor. Querido, ninguém deixaria o céu, a sua glória, para ir em algum lugar para resgatar algo que não tem valor. E o que tem valor na sua vida não é aquilo que você está cuidando o dia todo, não. O que tem valor na sua vida é aquilo que muitas vezes você não cuida, a sua alma. Porque a própria Bíblia diz: do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele fica bonito, ele fica famoso, ele tem destaque, ele conquista, mas perde a alma. Talvez o que você está cuidando aqui está matando aquilo que Jesus olha para você e deseja, que é a sua alma. Você tem valor. O amor de Deus, ele proporciona oportunidades. O amor de Deus, ele faz o quê? Se você crer, você vai ser salvo. Se você está numa condição, preso, você pode ser liberto, alcançado. Você pode ser amado. Você pode ser amado. O amor de Deus, ele oferece a vida eterna. Querido, nós não viveremos nesse mundo eternamente, querido. Você pode olhar para quem está do teu lado e falar assim: olha, você não é eterno nesse mundo. Você não é eterno nesse corpo. Ontem a Giovana tirou umas fotos ali e pegou alguns ângulos, e eu olhei para cima da minha cabeça e disse assim: meu cabelo está indo embora. Uns tempos atrás eu olhava para ele e falava assim: nossa, mas eu tenho tanto cabelo, eu tenho certeza que eu não vou ficar calvo, alguma coisa. Mas quando o tempo vai passando, a gente descobre, querido, que as leis de Deus, que Deus ele criou, e dentre essas leis, o corpo humano ele não consegue perdurar para sempre. A gente tem que cuidar da nossa alma. E hoje, querido, diante de você aqui, eu queria dizer para você: ó, o Pai nos amou, o Filho se entregou, o Espírito Santo ele nos convence e fala conosco a todo dia. Mas agora eu e você precisamos aceitar esse amor na nossa vida. Eu queria desafiar você a amar Deus para valer, amar Jesus para valer. E a Bíblia, o último texto aqui para encerrar, João 14, 21, diz assim: olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu vou ler de novo: aquele que tem os meus mandamentos. Quem conhece a palavra de Deus, ou pelo menos tem buscado conhecer aí, diga glória a Deus. Ele diz: aquele que tem os meus mandamentos. O que são mandamentos? São as minhas leis, são os meus princípios. Esse é o que me ama. Não é aquele que fala eu amo, é aquele que guarda os meus mandamentos.
Aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. O que é manifestar, querido? Ele vai se revelar a essa pessoa. E eu queria fazer um desafio para você que está aqui, para você que está em casa. Querido, a gente precisa dar uma resposta a esse amor. O que é essa resposta? Senhor, eu quero entregar minha vida para o Senhor completa, porque tem gente que entregou algumas áreas da vida para Jesus. Tem gente que entregou só a vida financeira para Jesus. Tem gente que só entregou, os sonhos para Jesus. Mas tem pessoas que não entregou sua alma, sua vida. E eu queria hoje desafiar você a entregar sua vida para Jesus, todo o seu ser, todos os seus sonhos. A dizer para Jesus assim: olha, a partir de hoje, Senhor, eu quero andar na tua presença, eu quero fazer a tua vontade, eu quero te honrar. Eu sei que eu vou perder, mas eu vou ganhar. Eu queria desafiar você a fazer isso, querido. Aceite o amor de Deus para se beneficiar dele. Não seja alguém que tem apenas a informação. O amor, querido, ele é provado quando tem uma ação. É por isso que a gente vê, as pessoas falando que falar não importa, mas a ação, o que eu faço em relação a esse amor? Eu queria desafiar você hoje a se desprender daquilo que tem prendido a sua vida. Nós estamos aí no ano de 2022, querido. 2022 você tem que ser um crente livre. Livre. E você só vai ser livre, como a Bíblia diz, como eu li para você aqui em Efésios, no capítulo 3, quando você compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Aí você vai desfrutar da plenitude daquilo que Deus ele tem para mim e para você. Porque se a gente não entender isso, Deus não gosta de mim, Deus não me enche com teu espírito, Deus não me enche de paz. Não, é porque você ainda não abriu o seu coração. Você precisa se quebrantar, porque quando ele vem habitar na nossa vida, querido, muda tudo. Fica de pé no seu lugar.